Boa noite, meu amigo Ederson. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, firme aí? Firme e forte, preparados para mais uma live, para levar muito conhecimento para os amigos, profissionais e estudantes aí, Amém, amém. nesse dia muito agradável. E aí? Cheguei. O pessoal vai entrando aí, assistindo. E aí? Boa noite, colegas de trabalho, colegas Boa de live, noite, tudo bem? Boa noite, Dario. tudo bem com você? Tudo bem? Nós estamos aqui ajeitando aqui, vamos dar aqui uns 2 minutinhos para entrar mais o resto das pessoas, ou mais pessoas, né? E a gente começa a fazer a apresentação do nosso tema para a gente seguir rigorosamente o nosso horário, tentando levar o conteúdo que nós nos propusemos a falar. Bacana. Tá me ouvindo, Dario? Desejar, Dario, agradecer tá ao me pessoal que ouvindo? já entra aí Estou te ouvindo, conosco, né, estou te ao ouvindo. vivo. Ederson, Muitos, tá me muitas ouvindo? pessoas já acessando aí a nossa live. Agradecer a todos, né, amigos, profissionais, estudantes, alunos, nossos alunos também. Maravilha, turma. Muito bom mesmo. Bacana, bacana demais. Hoje Deixa eu abrir aqui. alteramos um pouco o horário, né? Mas a gente tem que ir ajustando as nossas agendas para que a gente possa falar. Gente, boa noite. Vamos começar a nossa live. Muito obrigado às pessoas que estão aí assistindo, trazendo para a gente aí o prazer de estar nos ouvindo. É a segunda live da Gestão Sem Limites. É um projeto e uma ideia criada pelo Ederson, por mim, pelo Luiz Henrique, pelo Luiz Oswaldo, onde a gente tenta e vamos levar informações importantes da atualidade, de vários temas voltados para as empresas, né? Hoje a gente vai estar falando das profissões pós-pandemia. Acerca desse tema, a gente tem ocupação, profissão, cargos, novos modos de trabalho. A pandemia ela mudou muito o rumo do mundo, não é do país. E muitas coisas, com certeza irão mudar. Justamente porque os empresários, as empresas, o mercado experimentou uma coisa que nunca tinha experimentado. E a lei da sobrevivência, assim como o ser humano tem que a ânsia de comer, de ganhar dinheiro para sobreviver, essas coisas, as empresas não é muito diferente, né? Nós costumamos falar o seguinte, que existe o PJ e existe o PF. O PJ tem CNPJ, o PF tem CPF. Todos os dois têm necessidades semelhantes. Todos os dois nascem, às vezes, pequeno e vão ter que crescer. Se não crescer, morre. E eles precisam ser alimentados durante a sua trajetória de vida, porque senão acabam morrendo, né? Nós não temos problemas, nós estamos acostumados com sala de aula e acostumados também com o mercado de trabalho, as empresas. Às vezes a gente dá aula para 20 alunos, dependendo da turma, às vezes a gente está dando aula para 100 alunos. A nossa dedicação em falar e levar o entendimento que a gente tem, ele é muito grande, independente do tipo de público, da quantidade de público. Acontece o quê? A live mesmo é uma nova ferramenta que ela se estruturou muito mais durante a pandemia. A gente, todo mundo, acredito, tem assistiu live de cantor, live de assuntos diversos que o mundo trouxe para nós. Então, nós vamos começar agora a conversar sobre o nosso tema. Eu vou convidar o professor Ederson para fazer a explanação do tema que ele trouxe para nós. E aí a gente vai no bate-bola aí. A nossa live vai ter duração de, no máximo, 55 minutos. Cada membro aqui tem um tempo para estar se expondo. Nós vamos responder todas as perguntas ao final. Queremos que vocês realmente tenham dúvidas, tenham perguntas para fazer para a gente. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado. Pessoal, boa noite, tudo bem?
Bom, eu peço licença para entrar no seu ambiente aí, de trabalho ou familiar. Né? A gente faz essa live aqui mais uma vez com um enorme carinho para vocês. Né? Conforme até dito pelo Dario, eu vou trazer aqui um pouco das estatísticas sobre essa mudança tão severa e tão rápida sobre o que a gente chama de trabalho. Né? A primeira frase que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o seguinte: o futuro do trabalho ele já chegou. Né? E não sou eu que estou falando. O Fórum Econômico Mundial publicou um estudo em outubro do ano passado indicando o que vai ser o futuro do trabalho. E para isso ele consultou empresas do mundo inteiro, profissionais do mundo inteiro, líderes do mundo inteiro. A primeira constatação é o seguinte: nos próximos 5 anos, 85 milhões de empregos serão deslocados. O que significa dizer? Significa dizer que algumas áreas demandarão menos e vai empurrar essa força de trabalho para outras áreas. O problema é que isso não é perfeito. Isso não é perfeito. Significa dizer que ao empurrar isso para essa força de trabalho para outra área, alguém vai ficar de fora. E por que ele vai ficar de fora? Em função da qualificação. Esses profissionais também, que são empregadores, eles disseram na pesquisa o seguinte: pesquisa do Fórum Econômico Mundial para o trabalho. Eles disseram, metade deles disseram que irão reduzir a força de trabalho, os empregos, em função do investimento em tecnologia. A outra parte vai reduzir a força de trabalho, mas vai investir em qualificação do seu trabalhador. Então, o que a gente constata é que o futuro do mercado de trabalho ele vai estar reduzido, mas também ele vai criar novas oportunidades. Aonde estarão essas oportunidades? Tecnologias digitais, né? Entre elas, computação em nuvem, por exemplo, análise de sistema, né? O professor Luiz, ele vai até ajudar, no momento que eu passar essa bola aqui para ele vai poder falar melhor sobre essa situação. Né? Mas alguns dados, por exemplo, eu vou trazer para vocês, eu vou comentar, que nesse fórum foi destacado 15 habilidades que são fundamentais e necessárias para os próximos 4 anos. Então, assim, antes de explicar, vou mostrar essas 15 habilidades que esses profissionais vão demandar nos próximos 4 anos, até 2025. Eu fiz uma colinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Quais são essas habilidades? A primeira habilidade é pensamento analítico e inovação. Isso é básico. Vocês vão ver que a maioria das pessoas que estão na live tem essas habilidades que eu vou falar. Mas as habilidades que estão dando emprego, a maioria não tem. Então, o primeiro, pensamento analítico. Eu acredito que todo mundo que está assistindo tem capacidade para analisar uma situação. A segunda habilidade é aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado. O que significa dizer isso? Você não pode parar de se qualificar. Se você acabou de fazer um curso, você já está desatualizado. Ao findar um, você tem que abrir outro, você tem que estar em constante qualificação. Eu sei que isso é difícil, envolve investimento, sacrifício de tempo, recurso, mas não sou eu que estou falando. São os principais países do mundo e as principais empresas do mundo que estão falando. E outra coisa, estratégia de aprendizado. O que significa dizer? Olhar para onde que o mercado está indo e qualificar conforme essa orientação. É claro que tem essa questão da vocação, do dom, da habilidade. O professor Luiz pode até explicar melhor. Né? A terceira competência é a resolução de problema. Você tem que ser um profissional capaz para resolver problema. A quarta é o pensamento crítico. Você tem que criticar a realidade, né? A gente não criticar as pessoas, é criticar a realidade, levantar os principais questionamentos sobre essa realidade. É mais ou menos assim, você lê uma notícia, duvide. A primeira coisa é duvide. Procure elementos que corroborem ou não essa informação.
mas não seja chato, porque quem critica demais fica chato. Né? A quinta é criatividade. Na minha opinião, é a primeira. Na minha opinião, é a primeira habilidade que o mercado busca hoje. A criatividade das pessoas. Não significa dizer que você vai ser subversivo. Não significa dizer que você tem que subverter o sistema. Eu vou ter que dar a volta, eu vou ter que descumprir regra, não é isso? Ser criatividade é enxergar além, tentar enxergar a curva. É uma nova solução. Sexta é liderança, o mundo carece disso. Os colegas vão poder falar. A sétima é uso, monitoramento e controle de tecnologia. Uso, monitoramento e controle das tecnologias. A maioria não tem essa habilidade, por incrível que pareça. A próxima, programação. Aí, ó, a maioria já não tem, eu não tenho. Programação. Tem que entender como a inteligência vai funcionar. Olha que interessante, o Luiz Silva vai poder falar isso. A Revolução 4.0. Até 2020, a humanidade, a tecnologia trabalhou para a humanidade. A partir de 2021, esse ano, nós iremos trabalhar para a tecnologia. Por quê? Nós vamos ter que imaginar o que a tecnologia faz para ir junto. Está falando aqui, ó. Não sou eu que estou falando. A 9, resiliência. Né? O que é resiliência? É sacudir a poeira e dar a volta por cima. A maioria dos jovens abaixo de 20 anos não sabem conviver com problema, com conflito. Tá bom? Ter paciência. A 10ª, raciocínio lógico. A 11ª, inteligência emocional. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de mexer com gente. Um pouquinho de cada coisa é inteligência emocional. Experiência do usuário, nós iremos servir pessoas. Então, se você quer emprego, você tem que aprender a servir pessoas. Ele está falando aqui, ó. Né? Experiência do usuário, ser orientado a servir o cliente. E análise e avaliação do sistema, olha o sistema de novo aí, ó, a tecnologia de novo. E a 15ª, persuasão e negociação. Aí vai muito da habilidade e negociação. Só antes de fechar, só falar da realidade brasileira. Hoje, nós somos pouco mais de 14, quase 15 milhões de desempregados. Né? A faixa etária até 20 anos é a que tem a maior percentual de desemprego, é quase a metade, né? Até 25 anos é em torno de 35% a taxa de desemprego entre essa faixa. De 25 a 40 anos é em torno de 14, 15% a taxa de desemprego, perfeito? E ela vai assim até o final. É muito alta. Então, por que ela é muito alta? É porque não tem pessoas para trabalhar ou não tem pessoas qualificadas para trabalhar? É isso que a gente gostaria de chamar para reflexão. Né? Da minha parte aqui, era essa a introdução e eu gostaria até de escutar aí o nosso colega profissional, respeitável, professor Luiz Oswaldo. Se eu estou falando muita bobagem aqui, você pode pensar. Bom, já que eu fui convocado, eu tenho... explanação, trouxe informações muito importantes para a nossa convivência aqui. Então, senhor Luiz Oswaldo, me entra nessa roda e me fala as afirmações do Ederson. O que você complementa, o que você traz de novo para nós? Ok, já que me deram uma beliscada, eu tenho que dar uma retribuição a essa beliscada feita pelo meu amigo e colega professor Ederson. Bem, inicialmente, assim, boa noite a todos os meus companheiros de live, professor Dario, professor Ederson, professor Luiz, que é meu xará, e meu boa noite a todos vocês que entraram na nossa live, estão participando conosco ativamente e que esperam escutar coisas que possam valer e ajudá-los para a vida de vocês e de pessoas que são e que vivem ao redor de vocês. Bem, inicialmente, a respeito dessas características que o professor Ederson apontou, né? Elas são muito interessantes no sentido em que, aparentemente, o que a sociedade tem cobrado
das pessoas é de que elas têm um aprimoramento técnico muito grande. Pois bem, o que nós estamos presenciando na sociedade atual, também exacerbada pelo surgimento da pandemia, é de que, na verdade, essas habilidades técnicas, elas não têm muito valor se não vierem precedidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas, principalmente no que diz respeito às habilidades de inter-relações humanas. Não é? Então, eu posso dizer, por exemplo, e demonstrar de uma forma bastante concreta, a minha esposa, ela é proprietária de uma empresa de recursos humanos e ela trabalha com Hunter. Hunter significa caça-talentos. Então, ela caça os melhores profissionais no mercado para as empresas a qual ela presta serviço, né? E o que essas empresas têm demandado dela, nesse momento, são profissionais com alta qualificação em TI, que é tecnologia da informação, para tudo quanto é área profissional. Então, nisso a gente pode interpretar de que a TI tem monopolizado não somente as vagas de novos profissionais, mas principalmente acabado com essas vagas de profissionais que trabalhavam de uma forma antiga, da qual as novas tecnologias de informação têm superado e eliminado as formas antigas de se trabalhar. Não é? Só que isso tem gerado muitos problemas sociais, principalmente. Não é? Haja vista que também quero ressaltar a situação gerada pela pandemia, da qual as pessoas tiveram que perder seus empregos por causa das normas de convivência para barrar a transmissão do coronavírus. Né? Nisso, a sociedade padece, porque as áreas de emprego são eliminadas, no longo tempo não são repostas, porque nós já temos 1 ano e meio de pandemia, estamos indo para 2 anos de pandemia, a perspectiva de que não termine imediatamente. Né? Hoje mesmo, eu peguei uma reportagem nas principais redes de telejornais de que a esperança de que nós tínhamos de que 60% a 70% da população vacinada, a gente pudesse começar a voltar à normalidade, e não vai mais, porque segundo os cientistas da área da medicina, a gente já começa a prever que a sociedade só vai voltar ao normal a partir de 90% de vacinados. Então, esse tempo de retorno à normalidade antiga, não é? A perspectiva dele é para o 2º semestre do ano que vem ainda. Consequentemente, a sociedade ainda vai padecer porque várias áreas que ofertavam emprego para as pessoas vão terminar, porque como é que nós vamos trabalhar dessa forma? Não é? Os empresários têm que fechar suas empresas por causa disso, e, consequentemente, a gente fica relativamente perdido. No entanto, né, a gente começa a observar que outras áreas também têm se rejuvenescido, revalorizado, que são áreas que levam em consideração as habilidades de trabalho na área de humanas. Uma delas é a minha área de psicologia, que hoje ela está extremamente valorizada. Não é? A pandemia trouxe um estresse ferrenho, né? Um estresse que ninguém está aguentando mais. Consequentemente, as pessoas têm desenvolvido comportamentos de depressão assim, com uma velocidade enorme. A nossa condição humana de relações humanas dentro de casa também já não estão satisfazendo mais. O desejo das pessoas de irem para a rua é um negócio
incontrolável, né? E isso causa vários tipos de transtorno na nossa sociedade. Tá certo? Então, se por um lado a área de tecnologia, das novas tecnologias de informação tem se valorizado, a minha área de humanas, por outro lado, tem se revalorizado. Né? Porque cada vez mais a sociedade está demandando profissionais da minha área, né? De psicologia, de assistência social, de filósofos, principalmente para poder ajudar as pessoas a pensarem na sociedade, como que a sociedade está hoje, de sociólogos para estudar as relações sociais, né? De psicopedagogos, né? Pela situação que as escolas foram forçadas a colocar, inclusive, as crianças para dentro de casa e fazer aulas virtuais, né? Isso, o futuro disso, as consequências disso serão no futuro, do qual elas necessitarão de psicopedagogos para que possam tentar fazer uma reparação desse tempo perdido, né? Que foram forçadas a ficar dentro de casa, causadas pela pandemia. Né? Isso causa um atraso enorme à sociedade. Ok? Agora, o que se tem que é interessante que nós possamos pensar a respeito agora, principalmente com a área do meu xará Luiz, que é engenheiro de segurança do trabalho, principalmente a partir da situação gerada pela alteração do nível de estresse nas empresas, que têm continuidade do seu trabalho, e isso causa problemas não só dentro da área do trabalho, mas principalmente dentro de casa. Né? Então, nesse momento, eu convoco o meu xará Luiz para que ele possa nos ajudar a continuar pensando a sociedade. Agora, antes de finalizar e passar para o Luiz, eu só queria ressaltar que as características que o professor Ederson apontou, o que a gente pode ver que dessas, acho que 15 características, salvo engano, 90% delas levam em consideração o aspecto humano. 90% delas. Depois, Luiz Oswaldo, parabéns pela sua explanação. Depois a gente vai pontuar algumas desses itens que o Ederson colocou. O Ederson até caiu aqui da live. Aqui. Então vamos colocar. Luiz Henrique, é com você. Gratidão, amigos, professor Dario, professor Luiz, meu xará. Gratidão, Ederson, também. Acabou que ele saiu aí por algum motivo, deve ser a conexão. Eu entro aqui para agradecer desde já a todos vocês, né, por mais essa oportunidade, né, de poder estar falando sobre temas importantes e relevantes dentro da nossa sociedade e do mundo empresarial também. Né? Agradecer também a familiares, amigos e outros profissionais que estão aqui conosco hoje, nessa quarta-feira fria aqui nessa região nossa de Belo Horizonte, Contagem, mas agradecer a todos por estarem aqui conosco. Bom, falar de formação profissional, e principalmente nesse momento de pandemia, é só englobar várias das coisas que foram citadas aqui por nossos companheiros. Né? É agregar de forma qualificada, assim como eles, essas informações que estão presentes aqui hoje, posso dizer hoje, dentro da sociedade. Né? Quem de nós aqui, né, convidados que estão aqui, quem de nós imaginaríamos que depois de tanto tempo, a tecnologia ela ganhasse tanta força que tudo que nós fôssemos fazer ou vamos fazer hoje, precisamos da tecnologia. E isso é de forma efetiva. Mas aí tem a questão também, que foi abordada pelo Luiz, professor Luiz, que o lado humano ele precisa ser colocado também em pauta. Né? E aí entra um pouco dessa questão que eu vou citar um pouco hoje aqui da Revolução 4.0, a Indústria 4.0, né? A que ponto chegamos, né? A que ponto essa revolução industrial lá atrás, em séculos passados, ganhou tanta força que hoje todos os processos eles são demandados de tecnologia e inteligência. Tá? É uma inteligência comportamental, uma inteligência artificial e até mesmo robótica, que é o que nós estamos vendo hoje no mundo aí, no mundo empresarial. Eu, enquanto engenheiro de segurança do trabalho, visito empresas hoje
em que antigamente você tinha o torno mecânico, né, que é um equipamento e uma máquina para fazer formatação de peças através de desenhos técnicos. E hoje esse equipamento ele se tornou CNC, ou seja, ele é computadorizado. Você não precisa mais do homem estar ali mexendo com as mãos em um equipamento de tal grau de risco. Sim, né? Então, isso é um pequeno exemplo de vários equipamentos e várias máquinas que mudaram ao longo do tempo e vão continuar mudando. É aí que entra o grande ponto desse debate hoje, muito importante, né? Dessa formação profissional. A que ponto nós, estudantes, profissionais e acadêmicos, né, que sejam, estamos preparados para isso? Né? Será que as empresas vão contratar tecnologia e as pessoas? Como vai ficar nesse cenário? Né? Então, isso tudo precisa ser levantado e foi muito bem levantado pelo professor Luiz e pelo professor Ederson. Né? Nós precisamos pensar, sim, na sociedade também. Tá? Eu peguei um dado da ONU, muito interessante, na verdade não é nem um dado, é um comentário que foi feito no site aí da ONU, na Organização Internacional do Trabalho, em que professores e formadores e apoiadores precisarão dominar novas tecnologias e técnicas, entender as demandas e habilidades do mercado de trabalho e serem apoiados para lidar com suas maiores responsabilidades. O que significa esse serem apoiados? Justamente a questão da tecnologia e do homem atuando juntos. Eu falo, inclusive foi até hoje o tema da minha aula com a minha turma, em que não adianta nada a saúde e segurança, por exemplo, avançar no sentido de tecnologia se acidentes do trabalho continuar acontecendo. Então, são situações que vão sendo conversadas aí dentro das empresas. Eu, particularmente, quando faço uma visita em uma empresa, trago esses conceitos muito claros. Vamos trabalhar aqui com novas tecnologias, novas ferramentas, novos métodos, mas espera aí, a gente precisa entender o que é a saúde do funcionário, a gente precisa entender como que anda o lado cognitivo, o professor Luiz domina isso muito mais do que eu, né? Os aspectos humanos também são importantes, amigos. E é claro, né? Uma vez que você tem uma pandemia que se dá para a gente tirar algo positivo dessa pandemia, se eu posso dizer assim, foram que vários processos já vistos aqui por todos os outros colegas vão ter que mudar. Então, hoje, por exemplo, muitos de nós aqui, a gente não vai em loja para comprar tênis ou sapatos. Nós entramos na internet, escolhemos o modelo, a cor, as características, o tamanho e chega na nossa residência aqui com todo o conforto, não é isso? Mas por trás desse envolvimento e desse sistema, existem pessoas e existem tecnologias envolvidas. E esse tema aí de formação profissional e qualificação técnica passa muito por essa necessidade do mercado, sem sombra de dúvida. Muito bem, Luiz. Que informação importante, né? Que a gente está ouvindo. Eu queria pensar alguns itens que o professor Ederson acabou fazendo a explanação aí. Talvez evidenciaram, e vocês vão me ajudando aí, porque se fala o seguinte, muita tecnologia tecnologia artificial, que demanda até uma certa inteligência das máquinas, coisa que não existia há uma década atrás. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma grande inteligência artificial é um Waze, por exemplo, que começa a calcular suas rotas, a te mostrar os destinos que você está acostumado a passar, mas ainda continua sendo uma máquina. Alguém poderia me perguntar o seguinte, Dario, mas vai chegar um tempo que não precisa do ser humano? Não, eu não acredito. E estudiosos que eu sigo, que eu leio também, sempre falam que o ser humano é a peça fundamental para que as coisas existam. Mas tem uma preocupação nesse meio, né? Cada vez mais a tecnologia vai tirando ocupações, postos de trabalho. Cada vez mais, isso é óbvio. E o mundo ele cresce em população. Não é difícil a gente ver isso, né? Eu me lembro que quando eu começava a assistir Copa do Mundo, tinha uma musiquinha lá que falava que era 120 milhões em ação. Hoje já são mais de 200. Então, como é que essa conta econômica, depois o senhor Ederson vai me explicar, vai fechar postos de trabalho fechando e população aumentando? O trabalho ele faz parte do ser humano, porque hoje não existe mais o escambo de você plantar arroz e feijão e trocar por um pedaço de carne. Hoje você trabalha, ganha dinheiro e compra essas coisas. Então, grandes pensadores no mundo estão preocupados com isso, né?
E a gente... Isso é um tema para a gente pensar, né, sobre tecnologia. Agora, ainda falando em tecnologia, as empresas, qualquer lugar que você for, tem pelo menos um computador e um software, né? A gente chama o seguinte, hardware e software. Hardware é a máquina, software é o programa. É como se for a televisão, é um hardware, quando aparece lá o filme ou alguma coisa, é o software. As pessoas têm que saber dominar aquilo. Tudo está dentro daquilo. Não existe mais o caderninho, não existe mais o conhecimento na cabeça. Existe dados, existe outro desenvolvimento. Então, prestar um trabalho se mudou muito nesse mundo, né? Isso é para a gente pensar. A outra coisa é o seguinte, nós, profissionais, temos que melhorar a nossa produtividade. Eu costumo pegar uma coisa básica nas empresas que eu passei ou que eu fiz consultoria. Um funcionário ele trabalha 44 horas semanais. Via de regra, né? É o que a CLT fala, mas dependendo da convenção coletiva, pode trabalhar menos, né? Mais nunca. Ele chega no trabalho de manhã, com tanta rede social, com tanta coisa. Ele senta no computador. Se ele dá uma passadinha nas redes sociais, no e-mail pessoal, isso se não tiver brigado com a namorada, né? Ele gastou ali pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Não é nada, mas ele não foi produtivo para a empresa 30 minutos. Se você multiplicar 30 minutos vezes 5 dias da semana, já vai dar 150 minutos, que se você dividir por 60, você vai achar mais de 2 horas. Se você multiplicar isso pelo mês e por 12 meses por ano, e é só você pegar o salário desse sujeito e dividir ele por 220 horas, geralmente, que as pessoas trabalham, você vai achar o valor hora e vai achar o número de horas que ele não trabalhou durante o ano. Quanto você poderia ter economizado? Mas, Dario, você falou que de tecnologia, agora você está falando que ela está atrapalhando? Eu estou falando agora da produtividade. Essa tecnologia que as pessoas passaram de rede social, isso, que não contribuiu para o trabalho, foi desperdício de tempo e mão de obra. E que tem um peso muito grande ao final do mês ou ao final do ano. Você poderia ter, dependendo do seu staff, 3, 5, 6, 10, sei lá, funcionário a menos, que aproveitaria o tempo todo. Eu já tive trabalhos em empresas que eu trabalhava para aumentar a produtividade de cada colaborador ou de cada funcionário. É aceitável, por exemplo, que você aproveite em torno de 80% até 85% do tempo do seu funcionário. Você fazer isso está ótimo perante aos dados estatísticos que existem no mundo afora. Tá? Mas tem características culturais, né? Tem outros países que as pessoas são muito mais profissionais. Trouxe um dado aqui, só para a gente falar em cima desse item que eu pensei lá do Ederson, estou fazendo vários comentários. Na década de 80, o Brasil tinha uma produção 670% maior do que o da China, na década de 80. Hoje, a gente é 80% inferior à China. Ou seja, uns evoluem, outros... Tem um cachorro que sempre participa da nossa live, nós vamos trazer ele, viu? Se for ter vizinho, sempre é chato. Tá? É o quinto elemento. É o Alien. O nome dele é Alien. O que acontece? Nós ficamos parados no tempo. Ficamos parados. Porque a China cresceu 895%, nós diminuímos. Outra coisa também, nós falamos na live anterior, nós não vamos aprofundar nisso, mas a formação profissional, a sua capacidade de absorção de temas, de conteúdos, de querer colocar em prática, de você ser um aluno diferente. Eles falam, na estatística, que no Brasil, somente 11% dos jovens de 15 a 20 anos fazem educação técnica. Na Europa, por exemplo, o índice chega a 74%. Aí a gente fica perguntando por que o país deles é melhor do que o nosso. Não existe outro segredo que não trabalho. E não existe segredo para você ter sucesso se não for um bom profissional. Isso é comprovado. Então, assim, eu fiz algumas abordagens mexendo com o professor Ederson
que é muito voltado para o mundo, porque ele é um economista, e o economista tem que ter olhos para o mundo, ele não pode ter olhos só para o nosso país. Eu queria os comentários dele em cima desses comentários que eu fiz, o acordo, ou desacordo, ou complemento. Fique à vontade, professor. Eu acho que a gente cometeu um erro histórico. Existem janelas de oportunidade. Então, vou falar uma coisa com vocês assim, ó. Uma empresa, uma pessoa e um país, acontece a mesma coisa com os três. Uma pessoa, uma empresa e um país. Que é, quando você toma uma decisão econômica e erra, você atrasa a sua vida. 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, as decisões econômicas da década de 80 mataram a geração dos nossos pais. Então, por exemplo, assim, você deve ser o primeiro filho que entrou na faculdade, ou o primeiro filho que viajou para o exterior, ou o primeiro filho que adquiriu um carro. Por quê? Porque nossas decisões econômicas constrangeram as oportunidades. Agora eu vou fazer o gancho. Então, nós criamos uma cultura no Brasil de que a ascensão econômica do indivíduo passa pelo um curso superior. Esse é o grande problema. O modelo de ascensão econômica diz que o cidadão, todo mundo aqui, tem que fazer um curso superior. E nós esquecemos dos cursos técnicos. Então, no Brasil, existe um apagão de profissionais técnicos. Então, eu, por exemplo, hoje eu vejo um técnico. Você achar um técnico em torno eletrônico é a coisa mais difícil do mundo hoje. Uhum. E ele é muitíssimo importante. Então, esse apagão técnico, parte dele é causa do grande volume de desemprego. Por quê? Porque nós ficamos antenados em uma coisa que o mercado, na verdade, ele saturou muito rápido. Então, por exemplo, qual a empresa que precisa de um economista? Qual a empresa? Nenhuma empresa. Quando muito, um município precisa. Quando muito. Né? Então, por exemplo, mas tenho certeza que várias empresas precisam de um técnico em eletrônica, de um técnico em informática, de um técnico eletricista. Perfeito? Então, eu acho que é nessa esteira. Por isso que, na minha humilde opinião, nós devemos sempre investir em qualificação, enxergando o que o mercado está cobrando de tecnicidade, de especificação. Pode ser uma coisinha básica. Então, por exemplo, um dado estatístico, tá? Mais um dado estatístico do Fórum Econômico Mundial. Quanto tempo uma mão de obra leva para deslocar de um setor para o outro? O cara está no setor de vendas e ele vai para o setor de TI. Ele precisa qualificar para ir. Chega lá e não sabe o que é programação, não sabe o que é um sistema ERP, o que é uma computação em nuvem, ele não vai se adaptar. Então, para fazer um curso, quanto tempo? Em média, na Europa, 1 ano. No Brasil, 2 a 3. Então, o cidadão ele tem que parar a vida dele para qualificar, para ele, na verdade, ele desce a escada para conseguir encontrar um outro lugar para tentar subir a escada de novo. Porque lá atrás, talvez, ele não enxergou essa tecnicidade. Claro que eu estou sendo um pouco duro aqui, porque a gente tem que respeitar a vocação das pessoas. Né? Porque por trás das pessoas existe um anseio, né? Todo mundo busca felicidade e tal. E às vezes eu estou dando um argumento técnico aqui e estou desqualificando isso, até o professor Luiz Oswaldo vai puxar minha orelha depois. Não, eu não tenho essa pretensão, não. Eu só queria, aliás, eu não queria nem contradizer, nem causar polêmica. O que eu queria era acrescentar o que você está expondo, Ederson, e dizendo que na nossa sociedade atual, e eu estou dizendo especificamente aqui no Brasil, né, o que tem imperado, principalmente para as pessoas da área comercial que têm perdido o seu emprego, porque a área comercial, os lojistas, eu estou querendo referenciar, é o que tem mais sofrido
né, em termos de fechamento de lojas, de empresas, perda de área de trabalho, essa coiseira toda, que o que se pode observar nas instituições SEBRAE, na FIENG, etc., são pessoas à procura de formação técnica para autoempreendimento. Né? Elas se tornando autoempreendedoras, porque, como elas perderam o emprego, elas têm algumas habilidades que podem ser vendidas ao mercado. Né? E, consequentemente, elas têm que fazer uma formação técnica para entender o que é empreendedorismo, colocar esse conhecimento dentro da habilidade que ela tem para ela poder vender essa habilidade para as pessoas aí fora, porque elas não têm mais seus empregos. Por outro lado, tem uma questão também para a área especificamente de RH, em que nas empresas que não têm sofrido economicamente causada pela pandemia, o que as pessoas ainda não descobriram é o autoempreendedorismo dentro das próprias organizações. É o funcionário saber ler o que a empresa necessita, qual área que é uma área de futuro da empresa e ele se preparar para isso. Uhum. Né? Então, é uma necessidade que nós temos de, primeiro, ir puxando uma qualificação técnica que você havia anteriormente apontado, saber criticar e fazer crítica para que você possa usufruir dessa crítica racional a respeito da situação de momento. O mercado globalizado, senhores, vetou alguns hábitos culturais, muito do brasileiro. Hoje as pessoas têm que ser profissionais. As pessoas hoje, que quer resultado, não é sempre assim, eu acho que eu vou vender tanto no mês de agosto. Não, você não acha nada. Você tem que dar um número e correr atrás desse número, né? Eu acho que nós vamos chegar a isso. Você não acha nada. Você tem que estar preparado, você não tem jeitinho, você não leva na conversa, até porque o seu cliente está muito mais exigente, nós temos leis demais. Então, juntando isso e mais uma série de fatores, criou-se um gap de competitividade mundial em termos de profissionais. Infelizmente, a gente tem muita coisa boa, mas quando a gente faz um comparativo e começamos a entender que ser desenvolvido é parte das pessoas para o mercado de trabalho, com crescimento, uma visão diferente, uma visão de não tirar proveito, uma visão de você ser melhor, de aproveitar mais o seu tempo, é que a gente vai trilhando. E essa pandemia fechou tanto as portas que as pessoas vão ter que se readaptar. Nós já estamos vendo o mercado informal saturado. As pessoas têm que correr para algum lugar. Agora, como bem disse o Ederson, existem oportunidades, janelas de oportunidades que ele falou. Claro que existem. Mas elas são abertas para quem tem condição. É para quem tem... Não estou falando de experiência, porque tem muito jovem talentoso. E alguém tem que começar um dia para ter experiência. Porque se você só procurar as pessoas de experiência, você vai acabar com a formação das pessoas, né? Então, isso é muito importante. Infelizmente, nós estamos entrando agora na última parte da nossa live, onde cada um vai fazer o seu fechamento, a sua consideração final aí. Vamos dar aí para cada um aí, 2 minutinhos a 3 para fazer o fechamento, e depois a gente faz o fechamento geral e nós vamos falar, inclusive, dos próximos temas, né? Vamos fazer algumas observações sobre essa live, bem rapidamente, ao final, no fechamento. Então, vamos lá. Luiz Henrique, começa aí, você que falou menos hoje. Não, tranquilo. Do lado de tantos feras aí, tantos professores extraordinários, fica até difícil a gente poder comentar alguma coisa. Isso é um deles. Mas para a gente poder fechar aqui.
Para me fechar a minha parte aqui, assim, agradecer mais uma vez, tá? Todos que estão aqui conosco. Eu sei o quanto que é importante e o quanto que isso é gratificante, as pessoas poderem participar conosco aqui, né? Tirar um tempinho delas para estar com a gente. E não só a gente transmitir conhecimento, mas eles também poderem agregar muito aqui conosco aqui. Bom, bem breve mesmo, para fechamento aqui, essa questão de formação profissional, basicamente, passa muito por tudo aquilo que foi dito por todos aqui, né? Dessa questão do que as empresas estão buscando, as exigências do mercado, né? A mão de obra qualificada, e quando eu falo mão de obra qualificada, não necessariamente significa dizer que somente eu posso colocar como um custo-benefício sendo baixo, né? Muito pelo contrário, a mão de obra hoje qualificada é aquela mão de obra mais cara, inclusive, né? Muito diferente do que se pensa. E, lógico, essa questão da formação profissional técnica, né? E foi dito aqui pelo Ederson também, né? Essa questão dos cursos técnicos, dessa qualificação profissional como base lá para o aluno, né? Isso é muito importante também. Não é esperar o aluno só chegar na graduação ou numa pós ou no MBA, né? Eu falo que essa formação vai ter que vir lá de baixo mesmo, da base. Quando você já sai do ensino médio, você já precisa ter esses conhecimentos ali, um pouco do que você pretende para a sua vida. E, lógico, muita coisa foi dita aqui sobre tecnologia. Amigos e amigas, essa questão de ser um profissional hoje tem, sim, relação com o que você tem de experiência, aprendizado ao longo do tempo, o que você carrega do lado social e, somado a isso, as tecnologias. Então, assim como foi o tema da última live, não tem segredo, né, para o sucesso desse caminho, mas certo se você quer hoje estar inserido no mercado de trabalho, comece agora. Não fique pensando que eu vou esperar daqui um tempo, porque o mercado ainda não está em dúvida. O mercado, se bobear, ele sempre esteve duvidoso no sentido de o que eu vou ser, o que eu quero, como vai ser, será que eles vão me contratar ou por que não? A gente já teve outras pandemias, se é que eu posso dizer dessa forma, em outros anos atrás, aí, nos países europeus, e nem por isso o mundo parou. Beleza? Então, a dica que eu deixo, assim, enquanto professor, meus alunos, converso muito sobre isso com eles, não desanima. Não é passar na porta da loja e ver lá uma placa de alugue e se falar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Estude, qualifique, vai atrás, busque informações. Eu acredito que esse é o caminho aí para que as coisas aconteçam na vida de cada um de vocês. Muito bom, Luiz. Muito obrigado. Belas palavras. Nada, que isso. Ederson, vamos? Vai embora. Eu vou falar rapidinho aqui, né? Até por causa do nosso tempo. A primeira coisa é respeite a voz interior, a sua vocação. Respeite. Porque se você não respeitar, cedo ou tarde, ganhando dinheiro ou não, você vai se frustrar. Outra coisa, se olhe no espelho e pergunte qual é o meu diferencial? Qual é a minha raridade? Busque a sua raridade. Tem 8 bilhões no mundo. Busque a sua raridade. Tá bom? Se você for trabalhar no ambiente empresarial, qualifique. Como? Faça um curso de Word, Excel, PowerPoint. Você vai precisar Power BI, linguagem R. Faz um treinamento sobre venda, se é o que você trabalhar. Sobre gastronomia, se você quer trabalhar. Sobre jardinagem. Siga a sua vocação, mas siga a vocação. Todo mundo, tem muita gente que tem vocação e não investe na vocação. Perfeito? Faz um curso. Como é que você vai fazer? Faz um curso rapidinho, esses cursos rápidos de 20 minutos, gostei. Faz um maior, gostei, tenta entrar numa área. É assim que acontece. Por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ederson. Belas palavras, que contribuição. Parabéns. Luiz Oswaldo, 2 minutos e meio. Beleza. Bom, eu não vou falar muito. Vou só acrescentar um pouco a característica apontada pelo professor Ederson. O que o professor Ederson nos mostrou foi o seguinte: qual é sua individualidade? No que você faz, o que é seu. E é isso que você tem que aprimorar. Porque, na verdade, o que as pessoas procuram em você é aquilo que é diferente delas. E é isso que te destaca em qualquer ambiente que você estiver, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente social.
não é? Então, aprimore a sua melhor característica, porque é ela que vai e é ela quem te sustenta. Muito obrigado, Luiz Oswaldo. Também que belas palavras, e isso serve realmente de incentivo que vocês três falaram para as pessoas que estão interessadas no nosso tema e que pode estar precisando realmente de alguns direcionamentos, foram muito contundentes e diretos, né? Eu queria, nesse momento, estar agradecendo a todos que veio prestigiar a nossa live, que contribuiu com questionamentos, com perguntas que nós vamos responder. O nosso caminho trilhado do nosso projeto, ele continua. Às vezes nós vamos estar mudando alguns horários por causa do acesso das pessoas, ou alguns dias da semana. Tem eventos que tira, por exemplo, o foco, e as pessoas às vezes estão interessadas nessa live. Nós vamos estudar isso um pouco melhor. Nós temos o nosso próximo tema, o que as empresas precisam para crescerem sustentáveis. Olha só, nós estamos trilhando um caminho, né? Pegamos lá da formação, onde a gente fala de ensino EAD, falamos hoje de profissões, trabalho e emprego. Agora nós já estamos falando que as empresas precisam, na nossa experiência, naquilo que a gente traz. Então, assim, estamos muito satisfeitos de poder dar essa contribuição. Estamos com as nossas redes sociais todas aí à disposição de quem quiser fazer pergunta, sugerir temas, enfim, fazer perguntas para a gente. Nós temos o canal no YouTube, Gestão Sem Limites. Nós temos a plataforma do Instagram, Gestão Sem Limites. Nós temos a página no Facebook, Gestão Sem Limites. Então, não é por conta de rede social que vocês vão ficar sem o contato. É um trabalho, como diz o Ederson, se nós fôssemos cantores sertanejos, nós também estaríamos fazendo live, né? Porque nós sentimos a falta do público. Nós somos professores, nós sentimos falta dos alunos, porque o DNA do professor, quando você entra para a sala de aula, alguns aí pode ser, você esquece do resto da vida, você quer envolver naquilo que você faz. É um trabalho prazeroso, que não tem estudo, eu nunca li sobre isso, mas parece que se destaca o prazer em relação a outras profissões. É gosto, é muito gosto. Deve ser até por isso que eles pagam tão pouco para o professor, porque é mais gosto, né? Então... É verdade. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí acompanhando a gente. A próxima live nós vamos dar a data e o horário, nós vamos conversar entre nós para ver se a gente melhora isso. Mas o tema é o que as empresas precisam para crescerem sustentáveis. Os empresários, as pessoas que trabalham, vão ter noção de não ir para as empresas trabalhar e falar: nossa, será que hoje eu vou receber, se eu vou fechar a porta? Nós vamos dar dica de como se administra uma empresa, como se torna ela sustentável, os diferenciais, o que se tem que fazer, tá? Com a experiência que nós temos, com a teoria que nós temos. Agradeço aos colegas de live, que hoje, assim, vocês arrebentaram, vocês hoje estavam realmente inspirados e muito inspirados. Falou do núcleo central do tema. Então, assim, só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigado, amigo. Boa noite. Obrigado a todos pela participação. Então, tá, joia. Bye, bye. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.